Pessoal, bom dia aí, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Diniz, pastor auxiliar ali na Assembleia de Deus em Colégio Campo de Madureira. E eu tô deixando aqui registrado, né, essa mensagem porque desde o ano passado para cá Deus tem me chamado a atenção com alguns sonhos, né? E é bom nós relatarmos esse sonho porque a Bíblia diz: conta o sonho como sonho e visão como visão. Se for de Deus, vai testificar. Se não for, cai em esquecimento. Então, desde o ano passado, né, já tem uns 2, 3 anos que eu venho tendo esses sonhos e agora ficou mais intenso. E esses últimos meses Deus me chamou a atenção porque Deus me trouxe de novo esses sonhos. Porque os 2 sonhos que eu tive eram sonhos que eu estava subindo uma comunidade aqui perto, um morro aqui perto. E os 2 sonhos que eu tive quando eu subi esse morro, um meteoro passava por cima da minha cabeça no céu, rasgando o céu de fora a fora, e ele caía ali naquelas proximidades ali do mar, ali pro lado de Botafogo, Leblon, Flamengo, Botafogo, aquele lugar ali, eu caí naquele mar ali, naquela região do mar. E as ondas subiam e vinha devastando tudo aqui. Eu via as ondas cobrindo toda essa região aqui, né, desses bairros aqui, Colégio, Irajá, Madureira, Coelho Neto e todos os bairros adjacentes. E era uma grande destruição que causava. E um cenário de morte se estabelecia nessa região aqui. E eu me lembro que eu subia para esse morro e ficava lá em cima orando e chorando, porque eu via levar todas as pessoas à minha volta. E de repente 2 mãos vinham e traziam essas pessoas e colocavam diante de mim. E o Senhor falava comigo assim: já que você orou e chorou por eles, você vai tomar conta deles. Então um cenário caótico se estabelecia nessa região, que as águas, quando baixavam, muitos, né, eram os corpos das pessoas que foram acometidas por essas águas que vieram e cobriram essa região. E o Senhor falava comigo que Ele ia levantar no nossos dias uma geração para poder fortalecer ela, porque os que ficarem vivos iriam precisar de serem cuidados, porque muitas pessoas que ficassem vivas depois desse cenário de morte não saberiam lidar com as perdas, né, que receberiam, e muitos até pensariam em tirar a vida, outros estariam desnorteados, né? As igrejas dos bairros, elas acabam ficando sendo como que um centro de apoio, né, às vítimas dessa catástrofe que viria. Só que antes dessas coisas acontecerem, Deus mandou, né, falou ao meu coração para que eu saísse no bairro, nas comunidades, né, nos bairros, falando que Deus, Ele está pedindo para a nossa geração se voltar para Ele. Por quê? Porque o pecado tem subido como cheiro desagradável, cheiro que incomoda as narinas do Senhor. Essa cidade do Rio de Janeiro, assim como outras cidades do Brasil, estão mergulhadas no pecado, né? As pessoas estão envolvidas com tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E Deus está dando oportunidade de nós mudarmos, assim como Jonas, ele foi enviado a Nínive para falar do amor de Deus pelos ninivitas, para que eles se convertessem dos maus caminhos, para que eles largassem o pecado, para que eles pedissem misericórdia a Deus para o mal que havia de vir. E eles deram credibilidade ao que Jonas falou, e Deus tirou aquele mal de sobre eles. O Senhor tem colocado no meu coração de sair pelos bairros aqui dessa cidade. O Senhor tem colocado no meu coração de gravar esses áudios e vídeos dizendo que os juízos vão vir. Porque antes de vir um juízo, Deus manda a misericórdia, manda os alertas, manda as orientações. Levanta os seus para dar um alerta nos nossos dias. E o Senhor tem falado que essa geração nossa está mergulhada no pecado. A própria igreja, que tinha que estar fazendo o seu papel de agência missionária de Deus nessa terra, a igreja está parada. A maioria das igrejas estão paradas, cultuando dentro dos seus templos. E o Senhor mandou ir nas igrejas também, dar um alerta às lideranças das igrejas, que é tempo de nós sairmos das 4 paredes e falarmos do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de Deus, que precisa ser revelado a essa geração, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a nossa geração está dentro das 4 paredes, perdendo tempo com brigas, com discussões,
um querendo ser melhor do que o outro, um querendo cantar melhor do que o outro, um querendo pregar melhor do que o outro. Uma guerrinha religiosa dentro das nossas igrejas e as almas aqui fora carecendo de ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E como o Senhor colocou no meu coração, não perdi tempo, eu tenho saído nas comunidades, eu tenho saído aqui nos bairros, e tenho falado que Deus tem pedido para essa geração se voltar para Ele. Deus quer que essa geração largue o pecado, largue tudo aquilo que desagrada a Ele e volte-se para Ele. Deus quer que essa geração entregue as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, recebendo a salvação pela fé em Jesus. Deus tem mandado chamar você que está afastado, você que está desviado. Deus tem falado que é tempo de voltar para Ele. Ele está convocando os 4 cantos dessa região aqui, os afastados. Ele está dando uma outra oportunidade e última oportunidade aos que se afastaram, aos que se desviaram, aos que estão brincando dentro da casa dele. Tem muita gente dentro da casa de Deus brincando, tem líderes brincando, tem liderados brincando, tem muita gente pensando que Deus não está vendo o que está acontecendo. Tudo o que acontece, Deus vê. Tudo o que acontece, Deus vê. E tem anjos anotando tudo que está se fazendo e está se falando. E Deus está usando de misericórdia com essa nossa geração, porque Ele disse para mim que os sinais que eu vi no céu, dessa pedra em fogo cair no mar, e dessas ondas que subiam e vinham destruindo tudo, Ele disse que isso vai acontecer. Ele disse que vai acontecer. E que é tempo de anunciar que Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja se libertar do sono. É tempo da igreja ter azeite de reserva na lamparina, porque Jesus está às portas para mandar buscar a igreja. E nós sabemos que o próprio Jesus, Ele disse que antes do arrebatamento da igreja, Ele daria sinais. Sinais no céu, sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, sinais na terra, sinais no mar, sinais na população mundial, dizendo, advertindo, mostrando, orientando, dando um último despertar, para que nós saibamos que Ele está às portas para buscar a igreja. A pandemia veio e eu vi que por um tempo todos pararam e ficaram refletindo sobre o que aconteceu. Passou-se 9 meses e as pessoas voltaram a viver pior do que estavam vivendo. Não estão nem aí para o que aconteceu. A minha geração continua preocupada com comer, com beber, com vestir, com se dar em casamento. A minha geração está preocupada com ter, com ser, com estar. Mais uma vez a minha geração deixa Deus de lado. Mais uma vez a minha geração deixa a palavra de Deus de lado. Mais uma vez a minha geração está vivendo como religiosa, preocupada com as coisas dessa terra, mas querendo ir para o céu. Não tem como. E Deus tem mandado eu sair pelas ruas e falar ao coração de todos que estão à minha volta, de todos que eu encontro pela rua. Eu paro para falar que Deus ama cada uma delas, que é tempo delas se voltarem para o Senhor, é tempo de receber a Jesus Cristo como seu Salvador, porque os sinais estão aí. Em breve esse sinal dessa pedra em fogo que vai cair no céu vai acontecer. Um cenário caótico de morte vai se estabelecer, e depois disso aí Deus vai precisar da igreja despertada da sonolência para ajudar os que ficarem vivos, porque o Senhor Jesus Cristo está despertando a sua igreja para levá-la. Só que a igreja não pode subir do jeito que ela está. A igreja que Ele vem buscar é uma igreja santa, é uma igreja lavada e redimida no sangue dele, é uma igreja ataviada com vestes de santidade. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja embriagada do Espírito Santo. É uma igreja comprometida com a santidade de Deus. É uma igreja que está de fato e de verdade com azeite de reserva na lamparina, aguardando a chegada do noivo. Que Deus possa estar tendo misericórdia de mim, de você, das nossas famílias. A minha sobrinha esses dias mandou um áudio para mim acerca de um sonho que ela teve. Ela disse que nesse sonho nós estávamos reunidos na casa da minha mãe, toda a minha família, toda a minha parentela. E eu estava prestes a estar ministrando a palavra a todos eles, quando de repente começou a chover muito. E ela olhou em direção ao lugar onde eu vejo nos meus sonhos que as ondas vêm, e ela viu uma onda gigantesca vindo daquela localidade e destruía tudo.
E ela via que quando o céu ficava amarelado e uma forte luz brilhava no céu, e ela começava a gritar junto com todos que estavam ali: socorro, 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 porque as ondas vinham destruindo tudo. De repente ela viu quando uma luz brilhava sobre mim e eu subia. E ela começava a gritar pelo meu nome, pedindo socorro, só que eu não ouvia. E depois ela falava para os que ficaram que Deus falou ao coração dela que o único que subiria seria eu e que eles ficariam porque eles não estavam dando crédito aos avisos que Deus mandou dar acerca da volta de Jesus Cristo. Ela me mandou esse áudio esses dias, só para confirmar que Jesus Cristo realmente está às portas para mandar buscar a igreja. E a filha de um pastor amigo meu também teve um sonho por esses dias. E no sonho ela estava vindo de carro com o pai, com a família, e de repente ela passava pelas ruas aqui do nosso bairro de colégio, e o carro ficava tremendo muito, como se estivesse passando por cima de muitos quebra-molas. E quando eles paravam o carro e eles olhavam para fora, as ruas do bairro estavam cheias de corpos de pessoas mutiladas, muitos corpos para tudo quanto é lado. E uma senhora aparecia na janela e falava assim: olha, se vocês chegassem antes aqui, vocês fariam parte desse cenário de morte. E depois ela teve um segundo sonho, em que as igrejas, né, principalmente a igreja lá que o pai dela dirige, estavam cheias de caixões e de corpos para tudo quanto é lado. E eles tentando identificar as pessoas. Mais uma vez, Deus confirmando dos sonhos que Ele tem me dado, do porquê que Ele tem mandado eu ir às ruas e às comunidades, falar do amor dele por cada alma, falar que é tempo de largar o pecado, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é tempo da igreja acordar, é tempo da igreja despertar, porque muitos que estão dentro das nossas igrejas vão perecer quando esse cenário caótico se estabelecer, porque muitos estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro deles. Muitos Deus tirou do Egito, mas o Egito ainda continua dentro deles. Muitos estão dentro da casa de Deus, mas ainda brincando com o pecado, fazendo coisas ocultas. Tem muita gente em cima do altar levando a vida de qualquer maneira. E Deus está dando oportunidade de nós nos livrarmos disso enquanto é tempo. Porque o que Ele falou acerca do sonho e da visão que Ele me deu, dessa pedra em fogo que caía, e que esse cenário de destruição vai vir, Ele falou que vai vir. E é por isso que eu não tenho perdido tempo. Quase todos os dias eu tenho saído nas comunidades, eu tenho saído aqui nos bairros adjacentes, tenho saído com os folhetos e tenho declarado que Jesus Cristo está voltando, que Ele vai mandar buscar a igreja, que é tempo da igreja despertar, é tempo de você afastado voltar, é tempo de você estar dentro da casa de Deus brincando, parar de brincar, é tempo de haver conversão sincera e verdadeira, é tempo de lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, é tempo de mudar de vida. Porque os que perecerem por essa catástrofe que está por vir, muitos não vão só perder a vida aqui em cima. Muitos que pensam que são salvos vão descobrir que nunca foram salvos quando morrerem e entrarem pelos porções do inferno. Então, antes que essas coisas aconteçam, eu estou te dando aqui um alerta, pastor Adson. Não estou falando aqui para poder deixar essa mensagem registrada no YouTube, preocupado com o teu ok, preocupado com o teu like, preocupado com o número de inscritos. Não estou nem aí para isso. Eu só quero que essa mensagem chegue à minha geração, para que a minha geração desperte, porque o que está para acontecer vai acontecer. E é tempo de nós, igreja do Senhor, acordarmos e nos voltarmos para Ele, santificarmos a nossa vida. É tempo dessa geração largar o pecado, é tempo dessa geração pedir misericórdia ao Senhor, é tempo dessa geração se converter ao Senhor, porque o que vai acontecer, vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria só ler aqui para você ter uma ideia. No capítulo 8 de Apocalipse, está escrito assim, ó, capítulo 8 do livro do Apocalipse. Olha o que está escrito, capítulo 8. Só para você ter uma ideia. A segunda trombeta, capítulo 8, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chama foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. E no versículo 10 diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como uma tocha. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque as tornaram amargosas.
Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que no nome de Jesus Cristo haja um poder de Deus manifestando na sua vida, para que venha despertamento para a minha geração. A minha geração, a nossa geração, é a geração que está prevendo os sinais que anunciam que Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Você que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, fala com teus familiares, fala com teus amigos, teus vizinhos, que Deus mandou largar o pecado e que é tempo da igreja despertar e acordar, lavar a vestidura no sangue do Cordeiro, ter azeite de reserva na lamparina, porque Jesus está voltando. Em breve esses sinais vão ser dados para mostrar que Jesus está às portas para buscar a igreja. Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. A paz do Senhor Jesus Cristo.